Quanto pro bono, se não comparecer em audiência por precatório, o juiz pode aplicar multa? Então, pode, tá? Como é que o juiz faz nas minhas varas e nas varas que eu já atuei? Ó, pessoal, isso é discutível, eu sei que vocês vão falar que o juiz nem pode aplicar essa multa, tá? Mas, vamos lá. Qual que é o artigo da multa aí? Vocês que são advogados, vocês sabem decorar isso aí, né? É no Código de Processo Penal, é o 265. O defensor não poderá abandonar o processo, senão por motivo imperioso, comunicando previamente o juízo sob pena de multa de 10 a 100 salários mínimos. A audiência poderá ser adiada se, por motivo justificado, o defensor não puder comparecer. Então, olha só, quando você não comparece a uma audiência, você está abandonando o seu processo. A audiência de carta precatória, ela é uma audiência que é a audiência do processo. Mesmo que for só testemunho do Ministério Público, Então, presta atenção que essa é uma dica que eu aprendi com o João e com o Fabiano na Deep Web, tá? Essa é uma dica de Deep Web criminal. Quando você vai fechar o contrato com um cliente, você já tem que deixar claro para esse seu cliente que se houver a necessidade de ouvir alguma testemunha fora da sua comarca, você vai ter que acrescer nos honorários ou a sua ida ao local, se essa testemunha for muito importante e exigir a sua presença física, ou a contratação de um advogado correspondente, um advogado que possa comparecer lá por você. Por quê, Rodrigo? Porque se o promotor falar o seguinte, olha, eu quero ouvir uma testemunha que você mora lá no, sei lá, em Pernambuco, e essa testemunha vai ser ouvida lá no Amazonas. Se acontecer isso e for o promotor que pedir, tem que ter defesa, não pode ficar sem. O juiz não vai nomear um advogado sem aplicar nenhuma multa para você, porque ele está nomeando um advogado ad hoc. Esse advogado ad hoc, ele senta lá, e eu já vi diversas vezes isso, ou ele pergunta coisa que é pior que o promotor, ou ele não pergunta nada. O que as duas situações, perguntar nada às vezes até é bom para você, tá? Mas perguntar coisa e às vezes atrapalhar o processo é péssimo. Então o melhor é você ir, claro, né, presencialmente. Se não puder, contratar um advogado na cidade, um correspondente, para que ele vá e faça essa audiência para você e dá as orientações. Olha, nessa audiência não pergunte nada, ou só pergunte se surgir esse tema. O que é perigoso também, tá? Tratando de processo criminal, você tem que deixar claro para o seu cliente que isso pode acontecer. Como é que funciona na minha comarca, nas varas que eu trabalhei, que eu já vi acontecer? Já vi juiz aplicar essa multa? Já vi juiz aplicar essa multa. Já vi juiz aplicar ao cliente o pagamento de 1, 2, 3 salários mínimos para o advogado ad hoc que atuou naquele ato. E aí, imagina só, o teu cliente recebendo uma intimação para recolher 3 salários mínimos em favor de um advogado. Ele vai chegar para você muito bravo. Vai falar, o que é isso aqui? Eu estou pagando um outro advogado? Por que isso? E aí você vai ter que se explicar. Então, sempre, tá? Sempre, deixa previamente combinado com o seu cliente, conste isso lá no seu contrato, que se houver testemunhas ou atos para ser feitos fora da comarca, vai ter um acréscimo no valor que você já cobrou para o deslocamento ou contratação de um advogado na outra comarca, tá?